não me dá essa possibilidade de ter cara de jovem, mas dentro da minha alma ainda tem um adolescente sapeca, cheio de Deus, com vontade de fazer algo para Deus. Eu gostaria de agradecer ao pastor Cineilton Leal, este jovem pastor, que eu conheci através das redes sociais. As redes sociais têm coisas construtivas. E comecei a orar por ele e pedir a Deus uma oportunidade para que viéssemos nos encontrar. E a Bíblia diz que o coração do homem traça planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E no tempo de Deus, na hora, eu o vejo jovem, simplesmente com o coração ardendo em chama por fazer a obra de Deus. Quero te agradecer por ter te conhecido. Quero te agradecer pelo teu nobre convite. Quero me postar e me reportar ao pastor Oséias, seu pastor, porque pregador que não tem pastor é só Jesus na causa. Quero agradecer a todos aqueles que trabalharam direta e indiretamente para que mais uma edição deste conclave fosse realizada. E com muita alegria quero agradecer ao pastor Isaac, que nos fez o traslado, Deus te abençoe grandemente, e quero parabenizar pela primeira vez, olhando à minha direita, à minha esquerda, à minha retaguarda. Eu fico feliz em conhecer e dizer que faço parte da Family JP, geração de pregadores. Amém? Mas quero compartilhar da parte de Deus uma palavra, e esta palavra é uma palavra rema, é uma palavra que foi gerada hoje no meu coração. Eu estava de quinta a sexta-feira no pastor Gilmar Santos ministrando a palavra de Deus. Ao chegar em Brasília eu tive que atender uma emergência. Deus recolheu um dos nossos pastores ali em Brasília. E logo voltei para o aeroporto para estar aqui com vocês. Eu não estou preocupado com a questão do tempo. Deus é muito sábio, não vai precisar de uma vigília para falar convosco, ele já está falando. Mas eu quero trazer uma palavra do qual eu tenho um tema. E este tema é encontro de gerações. Você pode repetir comigo? Encontro de gerações. Eu usarei 3 textos diferentes. E eu estarei dissertando nesses textos. E quero utilizar o contexto para não virar um pretexto. E a priori, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, abramos-nas, no livro de Juízes. É um trabalho voltado para jovens. Juízes, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 10. Eu gostaria que você olhasse as Escrituras e nós vamos estar lendo esta palavra. Quem encontrou se manifesta no nome de Jesus. Amém. O texto sagrado diz assim: e foi também congregada, por favor, diga comigo, toda aquela geração, a seus pais, em outra geração, por favor, diga comigo, em outra geração. Após ele se levantou, que não conhecia o Senhor e nem tampouco a obra que fizera a Israel. Continue com a sua Bíblia aberta, por favor.
E foi também congregada toda aquela geração. O texto, ele está nos falando de uma transição de um ciclo. Geração é um ciclo, é um tempo, é um time. A geração no qual se congregara foi uma geração que foi forjada no deserto. Israel passou 430 anos no deserto, ou seja, no Egito. Ao passar 430 anos no Egito, ali não foi a força do poder temporal dos egípcios. Ali foi o propósito. Ali foi o decreto. Ali foi algo de Deus. Deus é soberano. E ao final dos 430 anos ali, Deus levantou alguém. E todas as vezes que Deus quer levantar alguém, toda voz profética, todos aqueles que são levantados, diferenciados em sua geração, eles são levantados em período de crise. Eles são levantados em período de grandes adversidades. Quando Moisés ele nascera, havia um decreto. O decreto era que fosse exterminado todos aqueles que nascessem do sexo masculino. Moisés nasceu com a proposta de morrer prematuramente. O decreto era do Egito, a maior nação da época. Mas Deus é maior do que o Egito. Aleluia! E no meio daquele decreto, aquele decreto estava coadunado com um projeto, que este projeto começara quando Israel adentrara no Egito. Porque havia uma profecia: tirarei o meu povo do Egito e o levarei a uma terra que manda leite e mel. Apesar dos séculos, apesar das décadas, Deus nunca deixou de ter um jovem, de ter uma jovem, de ter um profeta, de ter um vaso. E quando eu olho para vocês, eu vejo que vocês estão na brecha. Grande será o mover de Deus nas vossas vidas, no nome de Jesus. Moisés foi preservado. Deus guardara Moisés. Deus introjetou Moisés para ser preparado na casa daquele que era o maior algoz do seu povo. A ironia de Deus é manifestada quando a filha de Faraó abraça a Moisés, educa a Moisés. Porém, Moisés, passara 40 anos, aprendeu toda a ciência do Egito, se qualificou para ser candidato ao trono, mas Deus tinha uma pós-graduação na vida de Moisés. Agora Moisés, já formado, com 40 anos, Deus pega Moisés, cria uma circunstância, faz Moisés querer ser libertador com o intelecto, com a força, com o conhecimento. Queridos, conhecimento, técnicas são bem-vindas, mas nós não somos movidos por elas, nós somos movidos pela unção de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Deus agora matriculou Moisés na universidade de Midian, e ele passou 40 anos sendo lapidado no seu caráter. Pregador tem que estudar, posso ouvir um amém? Amém. Pregador tem que estudar, tem que se teologizar, tem que buscar conhecimento, tem que conhecer línguas, tem que se habilitar para o desafio da sua geração. Mas pregador
E Deus se manifesta para Moisés para dizer que a aprovação da sua pós-graduação estava ao seu final, e a confirmação veio em fogo. Pregador sem fogo é apenas um carro que não tem combustível. Pregador sem fogo é um corpo que não tem alma. Pregador sem fogo é um espírito que não tem vida. Deus chama Moisés quando ele tinha 80 anos. Parece uma ambiguidade. Já não era mais um jovem, era um senhor, um coroa. Deus usa também coroa, mas obviamente vocês estão falando com 6.3. Agora, dos 80 aos 120, ele vai para o deserto. Deus o usa poderosamente no Egito. E Moisés faz uma transição, porque ele não consegue adentrar na terra prometida. Acompanhe meu raciocínio. Moisés morre. Homens de Deus morrem. Vasos de Deus morrem. Mulheres de Deus morrem. Mas o projeto continua e não morre. Glória a Deus. O texto que eu li e quero citar para vocês, e também foi congregada toda aquela geração. Diga comigo, toda aquela geração. Mas que geração foi essa? Foi a geração que Moisés passou o cajado. A geração de Josué, a geração de Caleb, os jovens pregadores daquela época. Aleluia. A geração de Josué e Caleb foi a geração que conquistou Canaã. Foi a geração que arrebentou nos seus dias. Foi a geração do milagre. Foi a geração que também, ainda pequeno, presenciara milagre de Deus. Foi a geração que tinha um líder que se chamava Josué. Foi a geração que tinha um conjunto de pessoas chamadas anciãos. Foi uma geração que tinha um conhecimento biblicista, teológico, que a boa mão de Deus tinha nos ajudado quando saíra do Egito. Mas agora estava havendo um final de um ciclo. Diga comigo, um final de um ciclo. Os anciãos morreram. E o grande líder Josué também morreu. O texto sagrado diz que aquela geração foi congregada a seus pais. Olhe para mim, queridos, por favor. Mas o texto sagrado diz assim: e outra geração, por favor, só as mulheres, diga comigo, outra geração. Outra geração. Toda a igreja, diga comigo, outra geração. Outra geração. Vocês fazem parte. Tá bom, vai ver. Vocês são únicos. Vocês são sugêneres. Vocês são forjados por Deus. Você precisa se amar. Você precisa ter autoestima. Você precisa entender que você é o único no universo. Você precisa compreender que o segredo não é o vaso. O segredo é o que está dentro do vaso. Não se preocupe se você não tem 1,90 m. Não se preocupe se os seus olhos não forem azuis, verdes. Não se preocupe se o seu cabelo você não pode fazer assim. Não se preocupe
se você é black, se o cabelo é sarará. Não se preocupe se você é fofinha. Não se preocupe se você é baixinho. Se preocupe em ser revestido de Deus. Jovens pregadores, é que esta outra geração se levanta. A pergunta que não pode calar é essa: aonde que se levantou aquela geração? Aquela geração se levantou dentro da congregação de Israel. E eu vejo muitos de vocês que têm idade de ser meus filhos. Eu tenho 3 filhos. O meu mais velho é diácono, atleta, batizado com o Espírito Santo e lutador de MMA. Aleluia! Eu tenho um filho, advogado.